Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Enchendo Cash, o seu programa quinzenal de notícias sobre o mundo da tecnologia. Eu sou o William, estou aqui com o Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like aí, compartilhe com quem você conhece, com quem você não conhece também e bora encher o cash. Então, para começar aqui, a gente já começa com uma notícia sobre IA, né? A banda feita por IA, que viralizou agora ultimamente, que está gerando aí muito debate, né? Sobre essas questões ali de curadoria nas plataformas. A banda em questão é a The Velvet Sundown, que lançou 2 álbuns em 2 semanas, né? Que, poxa, é um feito, né? E quase 1 milhão de ouvintes no Spotify, né? Que também é algo bem absurdo ali para uma cena ali indie, se for comparar ali com bandas que tem ali uma autoria que não usam ali somente IA, né? Que existem os integrantes, né? Ao menos que eu vou continuar aqui a notícia, daí vocês vão entender. Os usuários, né? Começaram a levantar suspeitas e como ninguém nunca tinha visto os integrantes, né? Então ficou bem claro o motivo ali que a banda inteira, né, acabou que foi descoberto que é uma criação de inteligência artificial. Até os rostos, né, dos supostos músicos ali, inclusive ali até as composições. A plataforma Deezer confirmou a origem artificial do projeto e passou a exibir um aviso: conteúdo criado com ferramenta de inteligência artificial. O caso chama atenção para o cenário atual do mercado musical, onde mais de 120 mil faixas são publicadas diariamente em serviços como Spotify, Apple Music. E nesse volume, a curadoria humana se torna, né, impraticável. E o espaço para artistas fictícios, músicas genéricas e playlists automatizadas só cresce. Isso também me faz lembrar que teve na época, anos 60, assim, quando logo que os Beatles terminaram, tinha uma banda que era Declato. E na época todo mundo achava que eram os Beatles porque ninguém sabia quem eram os integrantes ali, né? Sim. E daí, vendo aqui essa situação agora, né, algo que, ninguém nunca viu os caras ali, só que daí logo já dá pra se cogitar que é IA hoje em dia, né? Com certeza. Imagina naquela época, né, a pessoa falando, é IA nos anos 60. Hoje já existem canais inteiros de lo-fi, jazz e músicas ambientes geradas por IA, com milhões de reproduções também. No TikTok, a inteligência artificial já participa da criação de sucessos, como versões de funk em estilo retrô, lembrando baladas dos anos 50. É legal citar também, não sei se tu já viu aquele site que é o suno.ia, acho que é. E é muito absurdo também, porque ele, né, desde os primórdios ali da inteligência artificial, é um site que vem, né, fazendo essa manipulação com a música, que ele tem uma roleta quando tu abre o site e fica ali passando, né, centenas de gêneros musicais. E tu clica em um, escolhe teu gênero ali, cria o teu prompt, e a partir dali, né, do gênero que tu escolheu, ele vai criar a música inteira, né? Isso é muito absurdo. E, cara, tá sendo cada vez mais, né, bem explorado isso. Eu acho que é muito louco, isso aí vai dar muito o que falar ainda. E há pouco tempo atrás, quando tinha essa geração de músicas por prompt, tu não tinha consistência. Toda vez que tu gerava, era um vocalista diferente, era uma instrumentação diferente. E agora eles conseguiram gerar uma banda inteira consistente, com visual e sonoridade única. Isso é pior muito que maluco. E conseguiu criar uma identidade, né? Exatamente. Porque se tu for ver vários tipos de música gerada por IA, tem um... Tu consegue perceber, né, que a tu voz, vê às que não é vezes, ali, totalmente natural. Isso. E aqui, pô, os caras criaram algo que é realmente bem interessante. ChatGPT melhora a criatividade, mas pode afetar o cérebro. Um estudo recente do MIT revelou que, embora o ChatGPT acelere a criação de textos, seu uso frequente pode prejudicar o engajamento cerebral e o pensamento crítico. A pesquisa acompanhou 54 participantes por 4 meses, divididos em grupos que escreviam usando só o cérebro, pesquisavam no Google ou utilizavam o ChatGPT. O grupo que usou IA apresentou menor atividade neural e produziu textos consideráveis menos originais e repetitivos. Esse resultado traz uma reflexão importante sobre o uso de IA, especialmente considerando que o ChatGPT já soma cerca de 400 milhões de usuários ativos semanais, tornando-se um dos sites mais acessados no mundo. Ou seja, aqui está dizendo que quanto mais tu usa o ChatGPT, menos tu usa o teu cérebro. Só que tu tem que usar os dois em conjunto. Tu não pode apenas usar o prompt, copiar e colar e considerar que está certo, seja para texto, seja para código.
Tu tem que analisar o que tu tá pedindo, tu tem que analisar se o que ele te entregou tá correto, se faz sentido com o contexto que tu já tem e usar isso para ter mais aprendizado, para justamente exercitar teu cérebro. Porque o GPT, como tirador de dúvidas, ele é melhor que o Google. Tu pergunta alguma coisa que não tem no Google e ele te explica, te faz lista, te mostra tudo, só que tu tem que internalizar o que ele tá te passando. Sim, Senão não faz sentido nenhum tu usar isso daí. E a partir do momento que tu tá fazendo um prompt, né, para ter uma resposta pronta, tu tem que saber exatamente o que tu tá perguntando, tu tem que ter formulado aquilo muito bem, né? Então, já que a pessoa não vai fazer a resposta 100% ali de maneira, né, manual, pelo menos que tenha o prompt ali muito bem elaborado, né? Que daí já acaba equilibrando ali a situação. Exatamente, já vai para um caminho mais exercitado mentalmente. No podcast já foi discutido bastante sobre o impacto das ferramentas da IA. Pode ver aqui em cima que vai ter alguma ligação para um desses vídeos, pelo que eu sei tem 2, do impacto das ferramentas de IA na produtividade e qualidade no trabalho. Um destaque foi o teste comparativo que foi feito entre o ChatGPT e a DeepSeek, quando estava recém aparecendo aí. Uma concorrente que está ganhando bastante espaço no mercado. Essas discussões evidenciam um ponto fundamental. Enquanto as inteligências artificiais avançam e ajudam a acelerar as tarefas, é preciso ficar atento ao custo cognitivo e ético envolvido. O uso de IA não deve comprometer a criatividade nem o pensamento crítico dos usuários. Exatamente, tu tem que usar sendo tu mesmo, com o prompt já de antemão, não deixar tudo na mão do ChatGPT, senão vai ficar tudo genérico, não vai servir. Daí o cara vai lá, né, elabore um prompt, daí usa o prompt da própria IA para fazer a pergunta. Pois então. Meta vence processo sobre uso de livros no treinamento de IA, mas decisão levanta debate. A Meta, né, teve uma vitória importante na justiça dos Estados Unidos ao ser absolvida da acusação de violar direitos autorais durante o treinamento de seus modelos de inteligência artificial. É que isso aí já tinha dado um debate violento, né? O caso foi julgado pelo juiz federal Vince Cabria, que entendeu que a prática se enquadra no conceito de fair use, ou uso aceitável, previsto na legislação norte-americana. O processo foi movido por 3 autores que alegavam que seus livros protegidos por direitos autorais estavam sendo utilizados pela empresa sem permissão. A defesa da Meta se baseou justamente no fair use, uma doutrina que permite, em alguns casos, o uso de obras protegidas sem autorização do autor, especialmente em contextos educacionais ou de transformação significativa do conteúdo. Essa base legal tem sido utilizada com frequência por grandes empresas de tecnologia envolvidas em processos semelhantes. Apesar da decisão favorável, o juiz deixou claro que o caso foi encerrado por falta de provas de dano comercial às obras, e que isso não significa uma autorização ampla para que a empresa utilize contextos protegidos e treinamento de IA. A decisão reforça a tendência nos Estados Unidos. Empresas como a Meta, Anthropic, que é a criadora, né, do chatbot Claude, que tem vencido disputas judiciais semelhantes com, né, o argumento do fair use. No entanto, outras ações estão em andamento e podem ter um desfecho diferente, como o processo movido pelo New York Times contra a OpenAI, que já recebeu uma ordem para preservar todas as interações feitas com o seu sistema. Na outra ponta, gigantes como Disney e Universal processam a plataforma de IA Midjourney por permitir a geração de imagens com personagens protegidos por copyright. Tem várias pontas, né? Porque tem o argumento ali do fair use, mas até que ponto, né? Porque, por exemplo, tu usar um personagem ali, que nem tava dizendo, né? Que a Disney Universal ali teve aquela época que processou Midjourney ali por gerar ali as imagens com personagens, né? Acho que nesse caso dali já seria, né, totalmente extrapolação de fair use, né? Ali já acabou o fair use. Mas, por exemplo, para treinamento de IA, né, pode ser que seja interessante em alguns casos, né? Claro que, por exemplo, a pessoa não vai pegar uma biografia do autor. Isso aí tem hoje em dia, né? Inclusive, tipo de a pessoa ter um chatbot que seja uma personalidade de algum ator, alguma celebridade. E, né, isso aí já, acho que já extrapolaria também nesse caso, né? Não sei se você já viu que tem aqueles chatbots ali, fala com o Leonardo da Vinci. Daí o cara abre o chat e o cara começa a responder assim, com o chatbot como se fosse ele, sabe? Isso aí é maluquice.
mas a discussão está longe do fim, e os tribunais devem ter um papel central na definição dos limites éticos e legais do uso de conteúdo para treinar inteligências artificiais. Essa notícia aqui pode ser novidade para muitos, mas quem é velho agora vai lembrar. O Orkut pode estar de volta, justamente para conquistar a geração Z. Vamos voltar no tempo. Lembra daquela época que a principal atividade depois da aula era correr, entrar no Orkut e interagir nas comunidades como eu odeio acordar cedo, adoro batata frita. Esse tipo de coisa, especialmente no Brasil, era muito poderoso. Ou seja, o brasileiro vivia no Orkut. Tu tinha comunidade para tudo. Eu, por exemplo, eu não interagia muito, mas eu tinha comunidade para tudo. E basicamente a comunidade era o que te definia, assim, sem ter que escrever muitas coisas. Então, isso daí era interessante para complementar o teu perfil. Agora, o criador do Orkut, o tal Orkut Buyukuten, prepara o relançamento dessa rede social, focando em resgatar o espírito das antigas comunidades temáticas. O Brasil, como eu falei, era o que representava a maior parcela dos usuários, 55,5%. Cerca de 34 milhões de pessoas na época. Hoje em dia é o principal mercado para esse retorno. Nossa, 34 milhões de pessoas na época, né? Na época. Na época que a internet nem era lá essas coisas. Hoje em dia, né? Todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma rede social. Exato, né? Porque na época basicamente não tinha um celular que rodasse ali um Orkut pra tu ficar scrollando. Exatamente, ali, fazendo qualquer coisa. Era só no computador e quem tinha computador ou um lan house. Pois é. E hoje em dia, se tu for ver, quem que usa o Instagram no computador, por exemplo? Exatamente. É praticamente só no celular. É bem nichado. O objetivo é oferecer uma alternativa às redes sociais atuais, focada em criar um ambiente digital mais saudável, com moderação usando inteligência artificial, incentivando interações verdadeiras. A nova versão ainda não tem data oficial de lançamento, mas equipes no Brasil e no Vale do Silício já trabalham no projeto. A proposta é atrair a geração Z, que busca mais pertencimento e conexões reais no cenário dominado por plataformas que priorizam apenas alcance e engajamento. Ou seja, seria um lugar mais orgânico para tu existir, para tu conversar, para tu fazer parte de um grupo, do que apenas postar vídeo de uma trend e se ele bombou, tu faz parte dessa trend, o que não faz muito sentido. O Orkut foi desativado em 2014, após perder espaço para o Facebook. Agora ele tenta uma nova vida, misturando nostalgia, tecnologia e um novo jeito de se conectar. Dev, que trabalhou em 4 startups ao mesmo tempo, vira caso viral no mundo técnico. Soham Parekh, um engenheiro de software indiano, se tornou o centro de um escândalo que está movimentando o universo de startups. Ele foi acusado de atuar simultaneamente em 4 empresas de tecnologias, sem que nenhuma delas soubesse de sua sobreposição de funções. Cara, e pior, é interessante de citar também que é sempre, quando tem essas coisas muito absurdas, assim, né, algo feito que se destaca bastante, cara, é muito provável que é algum indiano, cara, porque os indianos, eles são muito bons, assim, em trazer algo novo pra tecnologia. Sim, é verdade. Os caras, cara, se tu abre o YouTube hoje ali pra testar como funciona algum tipo de tecnologia, assim, muito provavelmente vai ter, né, um conteúdo ali de tutorial indiano, porque os caras, eles dominam ali praticamente todas as ferramentas do mercado, né? A situação veio à tona após o CEO da Playground AI publicar nas redes sociais que Parekh participava de múltiplas reuniões diárias e em até 4 startups diferentes, usando identidades distintas para não ser descoberto. O post viralizou rapidamente, ultrapassando 22 milhões de visualizações. Outras empresas como Synthesia, Lind e Dynamo AI também relataram ter sido enganadas por Parekh. O cara é um gênio, né? O cara conseguiu ali ter tempo para fazer 4 trabalhos simultâneos. Em entrevista, o próprio Parekh admitiu o esquema, explicando que trabalhava em até 140 horas por semana para suprir necessidades financeiras. Ele afirmou que aceitava salários menores em troca de participação societária, que é o equity, né? E que não agiu por ganância. O episódio ficou ainda mais surpreendente quando, mesmo após os alertas, Parekh quase foi contratado por outra startup poucos dias antes da história dele viralizar. Cara, imagina tu ter paciência, né, pra arquitetar tudo isso. O cara organizou ali, necessidade faz o cara fazer essas coisas, né? Mas, cara, bom que deu um destaque pra ele, né, porque, dificilmente ali ele deve ter feito isso. Claro que deve ter um pouquinho de ganância também, mas sim. Necessidade ele já gera essa. E se ele conseguiu fazer busca, com tantas empresas, ele não é um profissional comum. Não, o cara se destacou. Ele sabe por um motivo. Exatamente, ele sabe trabalhar com questões de segurança, então ele não é um qualquer um.
Tanto que ele quase foi contratado, né? Mas esse caso também expõe um problema sério na cultura de alta produtividade nessas startups, né? Que mostra os riscos de pressão extrema e da falta de controle num mercado que valoriza crescimento acelerado a qualquer custo. Ataque hacker, a prestadora do Banco Central pode ter causado prejuízo bilionário. Isso aí foi absurdo, né? Pois então, até eu ler essa notícia eu não tinha visto a magnitude que é. A CIM Software, empresa que conecta fintechs ao sistema do Banco Central, foi alvo de um ataque cibernético que pode ter provocado o maior prejuízo da história do setor financeiro no Brasil. Os hackers acessaram contas reserva utilizadas na liquidação de transferências interbancárias, afetando pelo menos 6 instituições, entre elas a BMP. As estimativas iniciais apontam para perda entre 800 milhões e 1 bilhão de reais, valores que teriam sido rapidamente convertidos para criptomoedas como Bitcoin e USDT. No entanto, há rumores que o impacto real possa ultrapassar 3 bilhões de reais. O Banco Central confirmou a invasão, ordenou o desligamento imediato da CIM do sistema e afirmou que nenhum recurso da própria instituição foi comprometido. Uma investigação foi aberta com apoio dos órgãos policiais. A BMP, uma das instituições envolvidas, garantiu que nenhuma conta dos clientes foi afetada e que possui reserva suficiente para cobrir os prejuízos. O caso levanta um alerta sobre a segurança de infraestrutura terceirizada, que opera nos bastidores do sistema financeiro e evidencia os riscos que podem passar despercebidos até mesmo por grandes instituições. Não, mas é muito louco, né, de pensar que teve esse rombo ali de 1 bilhão, né? No mínimo foi 1 bilhão. E, cara, depois que converte isso para criptomoeda, é muito difícil de ter um rastro daquilo, né? E praticamente não, e é impossível de ter uma conversão ali para tu recuperar esse valor, né? Pois é. Depois que tá em criptomoeda ali já se perdeu o rumo de que tu tomou. Tu tem o rastro do endereço que foi enviado, mas tu não sabe quem tem essas criptomoedas. E para tu ter isso de volta, como não tem regulamentação, legislação vigente disso, tipo, não tem nenhum banco, nenhum órgão que controla isso, não tem como voltar. E quem fez isso não vai devolver de boa fé, com certeza. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Enchendo Cash. Essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, compartilha com todo mundo aí que você tem alcance. E em breve voltaremos aí com mais um episódio, com mais notícias do mundo da tecnologia. Eu sou o William, que é o Bruno, e valeu. Heitor. Até o próximo episódio. Até a próxima. Feito. E aí, gostou do episódio? O Podcasting é produzido pela Testing Company, uma empresa que se dedica a garantir a qualidade e confiabilidade nos produtos de software. Com mais de 14 anos de experiência, a Testing Company oferece soluções personalizadas para diversos segmentos do mercado, como financeiro, saúde, indústria, varejo, tecnologia e entre outros. Confira os links na descrição desse episódio e acompanhe de perto todas as nossas novidades.